Bom dia, caros alunos, estudantes e entusiastas de Química do Centro de Ensino Colar Moreira. Fora da cama, já para o sofá, a vacina chegou, mas nem todo mundo tomou. Então, nós vamos continuar hoje com a aula de Química, sob a regência de Matheus Mota e Cristina Lani, duas autarquias do curso de Química do Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó. Então, eles vão repassar a vocês o conteúdo da parte ainda de substâncias e misturas. Na próxima semana, eu darei continuidade ou acrescentarei mais alguma coisa ao que eles estão apresentando hoje. E é isso aí. Vamos embora que o tempo não para. A bola é sua, Matheus e Cristina. Fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina e Matheus. Nós vamos dar início à aula de hoje, que tem como tema substâncias e misturas. Pode passar, Matheus, por gentileza. Pessoal, se a gente observar tudo que está ao nosso redor, nossas casas, automóveis, as pessoas, tudo que existe ao nosso redor, que ocupa lugar no espaço, tem massa, é chamado de matéria. A matéria, ela é constituída por partes menores, chamadas de átomos, as quais podem ser diferentes tipos, interagir uns com os outros, formando estruturas complexas, que são chamadas moléculas. Essas moléculas, elas, por sua vez, interagem umas com as outras, podendo formar diferentes materiais. De acordo com as moléculas que acompanham os materiais, estes podem ser classificados em substâncias ou misturas. A mistura ela é formada por duas ou mais substâncias puras. Ela tem uma composição química variável e não expressa por uma fórmula. Pessoal, se a gente observar, algumas misturas, elas são tão importantes que têm seu próprio nome. São exemplos, a gasolina, que ela é uma mistura de hidrocarboneto, que são substâncias formadas por hidrogênio e carbono. O ar atmosférico, que ela é uma mistura de 78% de hidrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio, e mais outros gases, como o gás carbônico, e também tem o álcool hidratado também, que ela é uma mistura de 96% de álcool etílico, mais 4% de álcool. Mas o que é uma substância? A substância, ela é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo. Ela pode ser tanto simples como composta. A substância simples, ela é formada por apenas um elemento químico e é composta por dois ou mais elementos na composição. Sistema e fases. O sistema é uma parte do universo que se deseja observar e analisar. Por exemplo, um tubo de ensaio com água, um pedaço de ferro, uma mistura de água e gasolina. E as fases é o aspecto visual, que é uniforme. E a mistura ela pode conter uma ou mais fases. Se a gente for citar um exemplo de substância simples, a gente pode citar o diamante, porque ele é formado apenas por um átomo de carbono. E já a substância composta, a gente pode citar o gelo seco. Por que o gelo seco? Porque o gelo seco ele é formado por átomo de carbono e também por átomo de oxigênio. Então, esses átomos, eles vão se combinar e vão dar origem ao dióxido de carbono. E também, pessoal, é importante uma observação que saber que raramente são encontradas substâncias da natureza. A maioria está associada entre si, formando as misturas. As misturas elas podem ser classificadas tanto homogênea quanto heterogênea.
A homogênea, ela é formada apenas por uma fase. Não se consegue diferenciar a substância. Exemplo, a água e o sal, a água e o álcool etílico, a água e a acetona, a água e o açúcar, a água mais os sais minerais. Então, essas podem ser consideradas misturas homogêneas. Aí vem a mistura heterogênea. Ela é formada por duas ou mais fases. Se você pegar um copo e coloca a água e o óleo, você vai ver a diferença. As substâncias podem ser diferenciadas a olho nu ou pelo microscópio. Aí tem exemplos, como eu citei, a água mais o óleo, o granito, a água mais o enxofre, e a água mais a areia e mais o óleo. E essa imagem que vocês podem observar é um beck. Então, ele tem a água, a areia e o óleo. Um outro exemplo também, pessoal, de mistura heterogênea é o granito, porque ele é composto pelo feldspato, pelo quartzo e a mica. Então, eles apresentam três fases. Então, quando apresenta três fases, ela é considerada uma mistura heterogênea. Aí também a gente também tem que observar também que existem os sistemas monofásicos, que são misturas homogêneas, e os sistemas polifásicos são as misturas heterogêneas. Então, é sempre bom a gente observar e que o sistema monofásico é uma mistura homogênea e o polifásico heterogênea. Os sistemas homogêneos, eles, quando formados por duas ou mais substâncias miscíveis, eles se misturam, ou seja, uma nas outras, que são chamadas de soluções. Aí a gente pode citar a água salgada, o vinagre, o álcool hidratado. E os sistemas heterogêneos, eles podem ser formados por uma única substância, porém em várias fases de agregação, que são estados físicos. Aí a gente citou o exemplo de água, a líquida, a sólida, que é o gelo, e a vapor. Bem, E agora a pessoal, gente vai demonstrar as atividades, que já é com o Matheus. bom dia. Dando continuidade aí, né, eu analisei algumas questões para a gente poder responder, para poder fixar mais esse conteúdo, certo? A primeira questão, ela fala o quê? Observe a figura abaixo. Aí nós temos um becker, né? Dentro desse becker tem água e gelo, né? Que a Cristina acabou de citar o exemplo anteriormente. E o que ele quer saber? O sistema representado acima corresponde a uma. Ele quer saber o que? Se é uma mistura, é uma substância pura, é uma substância composta. Quantas fases possui esse sistema representado na imagem? Então, vamos ver essa alternativa. Né? Alternativa A, mistura homogênea com um componente e uma fase. A primeira, a letra A aí, né? A primeira. Quais são as substâncias que estão contidas nesse beck? Vocês sabem falar? Através dessa imagem está falando, né? A água e o gelo. Então, pessoal, gelo é água, né? Então, só tem água, certo? É uma mistura. Ele indica o quê? Indica que a água é a H2O, né? Então, leva a que essa água aí é pura, né? Não tem sais minerais, não tem nada absorvido dentro dela, né? Só tem moléculas de H2O. Então, é uma substância que uma substância pura, né? Não é uma mistura, certo? Que é uma substância pura com mais de uma fase, né? Porque tem mais um estado, tem mais que um estado, né? Um estado líquido e tem um estado sólido, né? Então, a alternativa A aí está errada, né? Ele não é uma mistura, ele tem apenas um componente, né? Mas tem duas fases. Então, podemos desclassificar a primeira aí.
a letra B, mistura heterogênea com 2 componentes e 2 fases. De novo, misturas, né? Então tá errada, não é uma mistura, é uma substância pura. Ela está ali sozinha, né? Só tem água com 2 componentes, certo? Também está errado, né? E é 2 fases, sim, aí tem, né, 2 fases, mas é misturas heterogêneas. Então, podemos dizer que a letra B também está incorreta, certo? Já a letra C, substância pura, com um componente e 2 fases. Essa aí sim podemos dizer que está correta, né? Está exato essa alternativa dessa questão. De novo, pessoal, uma substância pura, né, só tem, como fala aí na alternativa C, substância pura, quer dizer o quê? Só tem água ali dentro, certo? Com um componente, né? Só tem água ali dentro, de novo, né? E tem 2 fases, né? Essas 2 fases, porque tem a água no estado líquido e tem água no formato de gelo, como vocês podem observar na imagem, dentro desse beck. Então, a alternativa correta seria a letra C, substância pura, com um componente e 2 fases, né? E não seria a letra D também, né? Substância pura com 2 componentes e uma fase, que fala sobre substâncias puras, né, com 2 componentes e uma fase de novo, que é apenas um componente. Aí, se tivesse 2 componentes, seria uma mistura, né, nesse caso. E é uma mistura que é heterogênea, né, porque nós temos mais de uma fase. Então, a letra A, B e D está incorreta. Essa questão aí é a letra C, substância pura com um componente e 2 fases. Segunda questão, assinale, né, a opção que apresenta a sequência, os termos corretos que preenche a lacuna da seguinte afirmativa. Bem, uma substância, traço, é para completar, né, é formada por, traço de novo, contendo apenas um traço de um mesmo traço, certo? Aí vocês podem observar as alternativas A, B, C e D. Então, temos que completar essa frase aí de uma forma que tenha sentido e que esteja correto também, é claro, né? Olhando aí a substância das alternativas, né? Ela pode ser simples ou pode ser composta, certo? Como vocês podem observar. Aí, como a Cristina citou o exemplo anteriormente, as substâncias compostas, né? É uma substância que tem 2 ou mais tipos de átomos. O exemplo aí é o gás carbono, né, o dióxido de carbônico, né, que é uma substância composta por ter um átomo de carbono, né, ter átomo de oxigênio, ter mais de um tipo de elemento químico, né, a substância composta. Já a substância simples é aquela substância que possui apenas um tipo de elemento, né, por exemplo, aí o gás oxigênio, né, o O2, aí nós teríamos uma substância simples e apenas um oxigênio, né, um átomo de oxigênio. Então, olhando todas as alternativas, podemos dizer que a correta é a letra B, né, completando a frase aí, que fala o quê? Fala, a letra B fala de uma substância simples, certo? Completando lá, é uma substância simples. É formada por átomos, aliás, desculpa, é formada por moléculas, né? Contendo apenas átomos de um mesmo elemento, entendeu? Essa aí seria a resposta correta. Então, pessoal, primeiro você tem de uma molécula de O2, né? Uma molécula e uma substância simples, né? Porque tem apenas um tipo de elemento químico, ou melhor, um átomo de um mesmo elemento, né? Então, essa aí é a nossa alternativa da nossa questão. Completando de novo, é uma substância simples, formada por moléculas, né, contendo apenas átomos de um mesmo elemento. Então, a nossa resposta correta seria a letra B, essa segunda questão. Deu para entender, pessoal?
Já a terceira questão, né, leia o texto para responder as questões. No caso, o texto fala sobre o quê? A natureza apresenta diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de mistura homogênea ou heterogênea. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de mistura foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível. A questão, ela pede o quê? Um procedimento que permite separar, sem o uso de qualquer fonte de calor, uma mistura de água e óleo, né, de cozinha. Aí tem a letra A, B, C e D. Captação, sublimação, peneiração, destilação, né, destilação, aliás. Olha, pessoal, ele já dá uma dica, né? Ele tem a água e o óleo de cozinha, que faz a separação dessa mistura, né, sem fonte de calor. Então, a primeira coisa que vocês devem saber, né, que a água e o óleo é uma mistura heterogênea, né? Eles são misturas, aliás, eles não se misturam e possui o que é uma diferença de densidade, ou seja, aí, né? Um fica em cima e o outro fica embaixo. Quem vai ficar embaixo nesse caso aí? É o óleo, né? O óleo de cozinha, que tem uma densidade um pouquinho menor do que da água, né? E a água vai ficar embaixo, certo? Então, o que você vai fazer para separar essa mistura? Você vai fazer uma separação de mistura que vai utilizar diferenças de densidade, né? Ele vai contar com essas condições, né? Com as diferenças de densidade de cada componente. Então, qual é a situação? Né? Tem a água e o óleo misturado aí. A água e o óleo misturado aí. Você vai deixar as duas se separar com o tempo, né? Como elas não se misturam, é natural que se separe, certo? Com esse tempo aí. E você vai deixar ali descansando para que a água fica toda embaixo e o óleo fica todo em cima, né? E nesse caso, qual é o nome desse processo de separação? Decantação, sublimação, peneiração e destilação. É o quê? Decantação, né, pessoal? Decantação, aliás. Certo? É a letra A. As demais alternativas aí, como vocês podem observar. A letra B, por exemplo, né, a sublimação, ela pode se considerar o processo até de separação, né? Sublimação. Mas sublimação é o quê? É uma mudança de um estado físico, né? É quando ocorre uma mudança de estado, certo? Em estado sólido, direto para o estado gasoso, né? E essa mudança, e essa é a sublimação, se você estivesse ali, por exemplo, duas substâncias sólidas, né? O que não é no caso, certo? O que poderia fazer é esquentar uma para ela sublimar, né? É claro que isso não ocorre com todas as substâncias, né? Se você tivesse, por exemplo, o iodo com sal, né? O iodo é uma substância, e se você esquecer, aliás, aquecer essa substância para obter somente o sal e o iodo, irá subir, né? Mais, e você teria aí só o sal, né? Falando aí no iodo no estado de cristal, certo? Já a próxima alternativa aí é a peneiração, né? Eu creio que nós, todos vocês, devem já ter feito em casa, por algum motivo, peneirar, né? Alguma coisa. E essa peneirar é você separar, por exemplo, uma substância, né? Um composto, que tem vários tamanhos. Então, essa também não seria o caso da nossa questão aí. E a letra C, né, pessoal? Nós temos aí dois tipos de destilação, né? A simples e a fracionada. A Cristina acabou citando exemplo anteriormente aí.
A simples você separa o sólido de um líquido, né? Por exemplo, a água e o sal, certo? E a fracionada ela vai ocorrer entre líquidos diferentes, né? O ponto de evolução. O exemplo aí que podemos dar é a água e o álcool, certo, pessoal? Essas são as questões que eu trouxe hoje para nós respondermos, né? Essas três simples questões. E espero que vocês tenham entendido sobre essas misturas, certo? Professor Jonathan?